Esdras capítulo 7, nós vamos ler apenas o versículo 6, porque depois nós vamos consultar outros versículos sobre Esdras, tá bom? Vamos começar com o capítulo 7 e o versículo 6, que diz assim, ó: Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Muito bem, nós vamos começar falando a partir deste versículo sobre Esdras e destacar aqui alguns pontos interessantes para a nossa vida. Antes, porém, vamos orar mais uma vez. Deus amado, Deus grande, querido, nós queremos te agradecer por tudo que nós já fizemos até aqui nessa noite, pela possibilidade que o Senhor nos deu, este grande presente de poder congregar com o teu povo neste lugar, onde nós buscamos a tua face, apresentamos a ti os nossos pedidos, agradecimentos, apresentamos a ti, ó Deus, outras pessoas, nós intercedemos nessa noite, nós queremos te agradecer por tudo isso que o Senhor nos permitiu. Também, ó Deus, te agradecemos porque louvamos o teu nome com hinos que engrandecem a ti, ó Deus. Neste momento, pedimos que o Senhor nos abençoe com a tua palavra que nós estaremos falando nessa noite, através da vida de Esdras. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, a cada um de nós, com tudo aquilo que a Bíblia tem para nós acerca de Esdras. Nós assim, ó Deus, oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos chamar Esdras de o Reformador. Nós vamos entender o porquê. O nome Esdras, queridos irmãos, significa auxílio, ajuda, socorro. E quando nós entendemos o significado do nome Esdras, mais uma vez eu repito, a gente vai entender muito do propósito de Deus na vida de Esdras. Esdras era um escriba. O que era um escriba? Escriba era um especialista em escrita. Ele escrevia, copiava e interpretava vários tipos de documentos. Quando nós falamos de um escriba judeu, eles eram especialistas muito mais na lei do Senhor, como a gente leu em Esdras 7, versículo 6. Esdras também era sacerdote, e como sacerdote, nós entendemos que Esdras era um líder religioso, e todo líder religioso, segundo as Escrituras, ele tem algumas responsabilidades. Por exemplo, ele é o responsável por conduzir a liturgia, o culto que é direcionado a Deus. Ele é o responsável por ensinar a palavra de Deus. Ele é o responsável por administrar os sacramentos e as ordenanças. O sacerdote é o responsável por interceder. Ele sempre está orando pelos outros. O sacerdote, ele também é o responsável por orientar, obviamente, segundo a palavra de Deus. Então, Esdras, ele era escriba e sacerdote. E nós vamos perceber, tanto no livro de Esdras como no livro de Neemias, que estes dois homens foram muito importantes para a restauração de Jerusalém. Então, eles foram parceiros em uma missão muito importante que o Senhor designou para que eles pudessem fazer no seu tempo. No entanto, nós estaremos falando principalmente de Esdras, ok? Até porque eu já falei em algum momento alguma coisa sobre Neemias, em alguns dos meus sermões. Então, nós vamos focar hoje na vida de Esdras, tá certo? Primeiro ponto que eu quero destacar sobre Esdras nessa noite: Deus chama quem se prepara. Vou repetir: Deus chama quem se prepara. Aí eu vou pedir para você olhar novamente para o versículo 6 do capítulo 7 e também o versículo 10. Nós vamos
focar nesses 2 versículos no primeiro ponto. Deus chama quem se prepara. Quem aqui já ouviu aquela frase, né? Deus chama e Ele prepara, né? Mais ou menos assim. Esse talvez seja um dos maiores equívocos da igreja do Senhor, porque Deus chama quem se prepara. Como é que nós entendemos isso? Olhando para os versículos 6 e 10. Primeiro, o preguiçoso nunca será usado por Deus. Não esqueçam disso. Quem procrastina será abençoado atrasado, se for abençoado. Pastor, o que é procrastinar? Deixar para depois. Amanhã eu faço. Chega amanhã, amanhã eu faço. Chega amanhã, amanhã eu faço. E assim, depois eu faço, depois eu faço. Isso é o quê? Preguiça, desleixo, falta de dedicação. Essa pessoa nunca será usada por Deus. Ela não serve para a causa do Senhor. Talvez ela seja abençoada por Deus, porque Deus é bom no sentido de ela ser salva. Mas ser usada no reino de Deus é muito difícil. Sabe por quê? Porque ninguém conta com quem é preguiçoso. E Esdras nos ajuda a entender que as coisas no reino de Deus funcionam diferente. Ninguém nasce versado na palavra de Deus. Leia novamente comigo o versículo 6. Esdras era escriba versado na lei de Moisés, ou seja, a lei de Deus. Só que ninguém nasce versado na palavra de Deus. Quando você nasceu, você já saiu da barriga da sua mãe andando? Você já saiu falando mamãe, papai? A gente nem se lembra do momento que a gente nasceu. Então ninguém nasce versado na palavra de Deus. Versado, queridos irmãos, significa alguém que é perito, exercitado, experimentado, de maneira reverente à palavra de Deus. Então, aquele que é versado, ele é experimentado, ele tem uma caminhada no reino de Deus de constante busca ao Senhor e à sua palavra. Como é que nós sabemos identificar alguém que é versado na lei do Senhor? Primeiro, ele ama a igreja de Deus, ele está na igreja do Senhor. Quando ele não vem, ele se incomoda. Nós sabemos que alguém é versado na lei de Deus pela sua conversa. Ele não fala besteiras, ele tem uma conversa madura, um conselho bom, sábio. Ele é alguém que sabe separar o momento de entretenimento do momento de reverência, de culto a Deus. Então essa pessoa versada não é difícil de nós identificarmos, como também não é difícil identificarmos aquele que é preguiçoso. Por isso, queridos irmãos, ninguém nasce versado na palavra de Deus, mas todas as ferramentas disponíveis para que nós nos tornemos grandes homens e mulheres de Deus estão à nossa disposição. A maior ferramenta, cada um de vocês tem agora no colo de vocês, a palavra de Deus. Então não há desculpa para não conhecer a verdade do Evangelho. A boa mão do Senhor está sobre aquele que exercita-se na lei. Versículo de número 6 ainda, porque o texto vai dizer o seguinte: e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, aí ele continua, que estava sobre Esdras, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedirem. Que rei é esse? E o que foi que ele conseguiu? A gente vai falar daqui a pouco, certo? Então, a boa mão do Senhor está sobre aquele que exercita-se na lei. Então, aquela pessoa que tem um corpo bem definido, malhado. Por que ele tem aquele corpo? Porque antes de dormir ele comeu alguma coisa e já acordou assim? Não, é porque ele exercita o seu corpo todos os dias, sistematicamente, continuamente. A mesma linha de raciocínio serve para nos tornarmos pessoas versadas na lei de Deus. Nós precisamos nos exercitar na palavra do Senhor todos os dias. Todos os dias. Por isso a boa mão do Senhor está sobre aquele que exercita-se na lei, como também a boa mão do Senhor está sobre aquele que dispõe o seu coração para buscar esta lei. Veja comigo o versículo 10.
porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Perceba que o texto não está dizendo que Esdras sentiu vontade de ser crente. Não. Ele já é crente, ele já é salvo, ele já é um homem de Deus. Só que a responsabilidade daquele que é crente é buscar a palavra de Deus continuamente. E o texto está dizendo justamente isso no versículo 10. Ele dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor. É por isso que ele já é encontrado como um homem versado na lei do Senhor, porque ele já vinha buscando a palavra de Deus há muito tempo. Há quanto tempo nós somos crentes? Desde quando nós professamos o nome do Senhor? Esse tempo que nós temos de crente nos deu algum conhecimento da palavra do Senhor? Será que hoje eu sei um pouco mais de Deus do que no mês passado, do que o ano passado? Ou eu sou crente há 10, 20, 30, 50 anos e não consigo sequer encontrar um livro na Bíblia quando o pastor diz: abram por favor no livro de Ageu, e aí você fica perdido. Há 30 anos que você está na igreja e você ainda não acha o livro na palavra de Deus? Tem algo errado com a sua caminhada. Por isso, queridos irmãos, primeiro ponto que nós estamos falando, Deus chama quem se prepara. Ele não vai chamar o preguiçoso, ele vai chamar quem está pronto para servir ao seu reino. A boa mão do Senhor está também sobre aquele que dedica-se ao ensino dos estatutos e juízos de Deus. Versículo 10, leia comigo. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel o quê? Os estatutos e os juízos de Deus. Tem muita gente que está na igreja há décadas e se dedica para ensinar qualquer coisa, menos os estatutos e os juízos de Deus. Tem crente que abre a Bíblia apenas para dizer que está lendo alguma coisa, mas na verdade só fala besteira. Na verdade, como dizia meu tio, só fala miolo de pote. Se você é mais antigo, você sabe o que é miolo de pote. Água. Só fala água. Queridos irmãos, nós somos convocados por Deus para falarmos da sua palavra. E nós não podemos falar daquilo que não temos conhecimento. Por isso, Deus chama quem se prepara. Para finalizarmos o primeiro ponto, nós também precisamos fazer a seguinte observação, saindo um pouco do versículo 6 e do versículo 10, olhando para os versículos 25 e 26 do mesmo capítulo. Quem está no reino e não sabe a lei, versículo 25, aprenda. Veja o que é que diz o 25. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes. O que é um magistrado? É aquele que sabe. A todos que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Tem alguém entre nós que ainda não conhece a palavra de Deus? Então corra para que você tenha conhecimento da palavra de Deus, porque esta é uma ordem. Olhando para o versículo 26, a gente aprende o seguinte: quem está no reino de Deus e não sabe a lei, ou você aprende, ou você será tirado da presença de Deus. Versículo 26, todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Vai chegar um tempo em que as ovelhas serão separadas dos bodes, o trigo do joio. Aqueles que pertencem a Deus serão separados, e os que não pertencem serão colocados de lado. E se você continuar agindo como alguém que não pertence a Deus, é bem possível que nós descobramos que você na verdade nunca pertenceu a Deus. 1 João 2, 18 e 19. Por isso, isso aqui é uma ordenança. Você é do Senhor, você tem certeza da sua salvação, então assuma a sua responsabilidade de conhecer a Deus através da sua palavra. Amém? Um segundo ponto sobre a vida de Esdras que nós encontramos na palavra de Deus.
Deus está com os preparados. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto, nós dizemos o seguinte: Deus chama quem se prepara, ou seja, Deus está com os preparados. Isso é óbvio, é lógico. Ainda no capítulo 7, se você olhar do versículo 11 ao versículo 28, você vai perceber que esses versículos trata-se de uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras. E nessa carta tem algumas ordens que foram dadas a Esdras, certo? É por isso que no versículo 6 o texto diz assim: e segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei, que rei é esse? É o rei que está no versículo 1, Artaxerxes. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Aí a gente vai entender o porquê. Segundo ponto que nós estamos falando: Deus está com os preparados. Veja rapidinho o versículo 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei. Quem está falando isso aqui é o rei Artaxerxes, tá? Deus moveu o coração do rei. Deus move o coração dos poderosos, entre aspas, em favor da sua causa, dos seus propósitos. Neste momento da história da humanidade, nós estamos vendo o soberano Deus movendo o coração de um rei para cumprir os seus propósitos através do rei e principalmente de Esdras e Neemias, certo? Então, Deus move o coração daqueles que se acham poderosos em favor da sua própria causa. Deus também usa Deus usa as suas peças em favor da sua causa, dos seus propósitos. Quais são as peças de Deus? Tudo que Ele criou. Eu, você, aquele que não é crente, o ladrão, o mentiroso, o homossexual, o político, o homem, a mulher, aquele que é homem, mas se acha mulher, a criança, o animal, o céu, a terra, o inferno, todas as coisas que Deus criou são as peças que Ele usa para cumprir os seus propósitos. Isso se chama soberania. Então Deus usa as suas peças em favor da sua causa, dos seus propósitos. Por exemplo, versículo de número 13, acompanhe comigo. O rei está dizendo o seguinte em seu decreto: por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo, Esdras, para Jerusalém, vá. O que nós entendemos aqui no versículo 13? Que Deus usa as suas peças em favor da sua causa. Uma comissão foi autorizada pelo rei a ir com Esdras. Ir para onde? Fazer o quê? Restaurar Jerusalém. Jerusalém, queridos, fala da casa de Deus. Restaurar a casa do Senhor. Restaurar o lugar onde Deus se faz presente. Isso aqui é um simbolismo, certo? Agora leia comigo o versículo 14. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. A lei do Senhor está na mão de Esdras. O que está em nossas mãos? Precisa ser a palavra de Deus. Deus usa suas peças em favor da sua causa. No versículo 14, Esdras recebeu autorização para mandar. Ele agora tem uma autoridade. Ele vai reunir uma equipe e vai delegar funções em prol do reino de Deus. Agora leia comigo, por favor, o versículo 21 do capítulo 7. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei, do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. O tesoureiro mexe com o quê? Com o tesouro, com dinheiro, com riquezas.
O rei, movido por Deus, está dizendo para Esdras o seguinte: vai estar tudo liberado para a obra de Deus. Isso nos faz entender o seguinte: se você está em falta com os seus dízimos, isso não é requisito para a sua salvação. Se você está em falta com as suas ofertas, isso não é requisito para a sua salvação, embora você esteja errado. Mas se você continuar honrando a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas, também não significa que você é a pessoa mais importante do reino de Deus. Você apenas está cumprindo um de tantos requisitos que a Bíblia nos ensina, como gratidão a Deus. Outra coisa que esse texto, no versículo 21, nos ensina, é que o Deus do ouro e o Deus da prata, Ele proveu todas as coisas para que Esdras cumprisse a sua missão de recuperar, reformar, restaurar a casa de Deus. Isso é muito importante. Agora leia comigo, por favor, o versículo 24. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. O rei está dizendo o seguinte: está proibido qualquer um limitar a obra de Deus. Quando nós lemos o versículo 24, a gente aprende o seguinte: Deus usa as suas peças em favor da sua causa, dos seus propósitos, ou seja, os caminhos para a missão do Senhor estão abertos. E quem abriu? Deus. Amém? Então Esdras nos ensina que Deus está com os preparados. Pastor, eu tenho que buscar mais a Deus, eu não estou preparado ainda. Então vá se preparar. Porque se você não pode ser contado com alguém para somar no reino de Deus, Deus vai colocar outra pessoa. Todos nós somos substituíveis. Não se ache insubstituível. Só Cristo é insubstituível. Qualquer um de nós, Deus tem pessoas melhores e mais preparadas para colocar em nosso lugar. É muito simples. Portanto, esteja preparado para que Deus use você na sua obra, na sua missão, na sua causa, onde quer que Ele te envie. Nós falamos, queridos, do segundo ponto: Deus está com os preparados. Vamos falar do terceiro e último ponto que eu destaquei aqui para compreendermos um pouco mais sobre a vida de Esdras. Só que agora nós vamos avançar para o capítulo 9 do mesmo livro, certo? Capítulo 9. A partir do capítulo 9, nós vamos analisar o terceiro e último ponto, que é o seguinte: não há um justo sequer, mas Deus é misericordioso. Olhando para o capítulo 9 do livro de Esdras, se você reparar, é só para reparar, tá certo? O capítulo 8, os primeiros versículos do capítulo 8, você vai enxergar que o povo acabou de sair do cativeiro, certo? É por isso que Esdras está indo restaurar Jerusalém, para que o povo volte para a cidade de Deus e continue a sua vida de serviço e adoração ao Senhor. Mas o povo acabou de sair do cativeiro. Vamos fazer a seguinte pergunta: por que o povo estava no cativeiro babilônico? Porque o povo estava em pecado contra Deus, e Deus permitiu que o seu próprio povo fosse cativo naquele tempo. Só que agora o povo saiu do cativeiro e está indo para Jerusalém, que será restaurada através de Neemias e Esdras, certo? Dito isso, queridos, no capítulo 9, vamos ler o 1 e o 2, para ficar melhor entendido. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo, é Esdras quem está falando, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é,
dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. O que está acontecendo logo após o povo sair do cativeiro? O povo está pecando novamente. Deus tem que ser muito bom, seja sincero, para suportar um povo tão ingrato e tão rebelde. O povo está pecando novamente. Por isso que o terceiro e último ponto é o seguinte: não há um justo sequer, nem eu e nem você, mas Deus é misericordioso. No versículo 3 e 4, Esdras sente uma profunda vergonha diante de Deus pelo pecado do povo. Acompanhe comigo o 3 e o 4. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito, assustado. Por que esse povo está pecando de novo? Estão com saudade do inferno? Porque o cativeiro não é o céu. Estão entendendo a vergonha que Esdras está sentindo aqui? Versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras dos judeus de Israel, por causa da transgressão daqueles do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Mais ou menos 3 horas da tarde. Até aquele horário, Esdras estava atônito, assustado, com uma vergonha enorme, por causa do pecado do povo de Deus. Como sacerdote, Esdras então intercede pelo povo. Leia comigo do 5 ao 7, por favor. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: olha que oração interessante. Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Se você continuar a leitura nos próximos versículos, você vai entender por que Esdras está confuso, atônito e humilhado. Porque ele vai lembrar o seguinte: nós acabamos de sair do castigo, do cativeiro, e já estamos envergonhando o nome de Deus. É por isso, queridos, que não há um justo sequer, mas Deus é misericordioso. Como sacerdote, Esdras intercede pelo povo. Assim somos nós, em nossa natureza pecaminosa. Se não tomarmos cuidado, a gente volta para a lama facinho. Sabe por quê? Porque não há um justo sequer. No entanto, assim foi Cristo em nosso favor na cruz. Ele intercedeu, ele suportou um pecado que não era dele. Ele foi à cruz, intercedeu, e a misericórdia do Senhor foi até o seu povo. Por isso, parafraseando, comentando Esdras 7:27 e o 9, versículo 7, nós vamos encerrar da seguinte forma: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do Rei dos Reis, Jesus, para que sofresse na cruz por causa dos nossos pecados. Amém? Meus queridos, nós falamos de 3 pontos acerca da vida de Esdras. O primeiro foi: Deus chama quem se prepara.
não sejamos preguiçosos. O segundo ponto que nós falamos, Deus está com os preparados. Muitas vezes a gente se pergunta, Deus só usa o Josias, o Anderson, a Elaine, a Nilda, o Luciano. Por que Deus não usa o Arnaldo, o Francisco, a Mônica? Estou falando desses nomes porque não tem esses nomes na nossa igreja, certo? Por que Deus não usa? Primeiro porque Ele não quer, mas também porque provavelmente muitos de nós somos preguiçosos. Busquemos mais a Deus, prestemos atenção na dedicação, no foco de Esdras. Eu tenho uma missão e eu só vou sossegar quando eu cumprir essa missão, restaurar Jerusalém. E todas as coisas foram providenciadas para que ele cumprisse essa missão. Mas antes ele foi encontrado versado, perito na palavra de Deus.